Acontece que este impulso de descobrir um fim predeterminado, um fim mais ou menos datável, ou um fim que esteja pelo menos ao alcance da imaginação da geração presente, não é em si de inspiração gnóstica, mas surge de dentro do cristianismo mesmo, quando as primeiras gerações de cristãos acreditavam que a segunda vinda do Cristo seria uma coisa iminente. Não é isso? Ora, ela é iminente no sentido da biografia pessoal, porque todos nós vamos morrer, tá certo? E na hora que você morre, você é, por assim dizer, congelado, e você só reaparece no juízo final. Portanto, você vai direto para o fim da história, individualmente falando. Não é isso? Então, a vinda do Cristo, a segunda vinda do Cristo é iminente para todos nós, considerados um a um. Porém, historicamente não, você não sabe quando vai acabar a sua comunidade, muito menos quando vai acabar o mundo e quando vai acabar a história. São Paulo apóstolo escreveu: nós todos temos que nos preparar porque a vinda do Cristo é iminente. E todo mundo entendeu isso no sentido coletivo histórico. Todo mundo não, uma parte das pessoas. Logo, um concílio se reuniu e explicou para as pessoas que não era assim. De fato, não era assim. Por outro lado, você vê que coisa. A tendência de tratar a humanidade como se ela fosse um indivíduo humano, ela é de certo modo inerente ao próprio salto no ser que foi dado pelos hebreus e gregos. Por quê? Porque a alma do profeta, ela é de certo modo o modelo da comunidade. Então a comunidade de certo modo é ele. Então, se antes a comunidade era o cosmos, agora a comunidade é o indivíduo. Então, quer dizer, e basta um pequeno desajuste de foco para que esta identificação da humanidade com o indivíduo se torne literal. Então você passa a tratar a história humana como se fosse a biografia do indivíduo. Então a biografia tem um começo, tem um meio, tem um fim. Tem uma duração e tem um fim predeterminado. Ela tem um objetivo determinado. Tá certo? Santo Agostinho dizia o seguinte, dizia: não há uma história, há duas histórias. Existe a história terrestre, que é uma sucessão de acontecimentos que não leva a parte alguma e que você não sabe onde vai terminar. E existe a história da salvação, que culmina no juízo final. Então a história da redenção da humanidade, que é de certo modo a história da igreja. Tá certo? Mas a igreja também tem duas histórias. Tem a história terrestre dela, não é isso? Que também, como diz, é um caos. E tem a história espiritual da igreja. É só a história espiritual que tem um fim. Mas esse fim se dá na eternidade e não dentro da dimensão do tempo. Entendeu? Quer dizer, o juízo final não é um acontecimento histórico, é uma coisa que acontece depois que acabou a história. Então ele não se passa nesta dimensão em que nós vivemos, mas na eternidade. Embora Agostinho explicasse isso, tem muita gente que não entendeu e continuou raciocinando como se a história fosse a biografia do indivíduo, que devesse terminar com a instauração do reino de justiça sobre a terra. E como essa segunda vinda do Cristo começasse a demorar, demorou mais de uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 ano, 1 século, 2 séculos, tá certo? Ao mesmo tempo em que acontecia esta experiência, da expectativa frustrada de um retorno histórico do Cristo, junto com a percepção que muitas pessoas tinham da decadência e da desordem dentro da própria igreja, tá certo? Se converte por volta do século XVI em movimentos messiânicos, destinados a corrigir o mundo à luz da fé cristã e a impor a ferro e fogo o reino da ordem e da justiça, tá certo? Que atrairia então a segunda vinda do Cristo, tá certo? De certo modo forçando a segunda vinda do Cristo. Quer dizer, nós podemos apressar a vinda do Cristo se nós implantarmos a justiça a ferro e fogo. Que garantia eles tinham disso? Nenhuma, tá certo? Mas ou eles apostavam nisso ou eles caíam para o desespero gnóstico. Entendeu? Então, aí vamos dizer, são as duas linhas que vão gerar o surgimento das ideologias de massa moderna. A linha messiânica, que eu prefiro chamar de messiânica,
o Wegener chama de apocalíptica, mas eu acho que apocalipticismo é uma palavra muito complicada. Eu sempre gaguejo quando vou falar, então eu prefiro messianismo, que é mais simples. Então você tem a linha messiânica e você tem a linha gnóstica. Está compreendendo? E essa linha messiânica, ela se expressa, por exemplo, em certos capítulos da Reforma Protestante. Não propriamente na versão luterana inicial, tá certo? Mas não no que o luteranismo pretendeu fazer no início, mas no que ele acabou fazendo no final. E se expressa sobretudo na reforma de Zwinglio, na Suíça, na reforma do Cranmer, na Inglaterra, e na reforma também na Suíça de Calvino, tá certo? Calvino, ele cria toda a estrutura organizacional dos movimentos ideológicos de massa. Ele cria a militância, por assim dizer. Quer dizer, a atividade política organizada da sociedade civil para derrubar um poder e implantar outro. Ele que inventou isso aí, né? E inventa os procedimentos de propaganda, passeatas, manifestações de massa, etc, etc. Né? Inventa também a noção do Estado totalitário, que vai controlar tudo na sociedade, quer dizer, onde a comunidade dos eleitos, né, vai controlar tudo na vida da sociedade, fiscalizando a vida de cada um, tá certo? E denunciando publicamente todos os pecadores, né? Quer dizer, é uma instituição que ainda você vê hoje em algumas igrejas protestantes, quando um sujeito comete um pecado, ele tem que chegar para a comunidade e contar, né? Contar. Esse é o motivo. Pergunto por que você não é protestante? Só por causa disso. Eu só conto meus pecados para o padre no escondido, né? Reunir todo mundo e contar, que vergonha, né? Mas isso aí começa com o Calvino, tá certo? Então, na ideia do Calvino não existia vida privada, tudo era público. Está compreendendo? Por outro lado, na Inglaterra, a reforma se dá já por iniciativa do governo. Inicialmente com Henrique VIII, né, que se declara a si mesmo o chefe da igreja no lugar do Papa, né, e depois pelos sucessores dele. Mas Henrique VIII ainda era católico. Henrique VIII não queria mudar nada, nem na doutrina, nem no ritual, nem na missa. Ele só queria ser o chefe. Quer dizer, é a mesma igreja, com a mesma doutrina, mesmos rituais, etc. Só que o chefe sou eu. Mas quando Henrique VIII morre, né, havia uma série de elementos vamos dizer, com ideias reformistas mais radicais. Então eles suprimem a missa, não só suprimem a missa, como a condenam, como se fosse coisa do diabo, né? Cancela 5 sacramentos, faz uma mudança total, elimina a noção da presença real do Cristo na Eucaristia, né? Transforma a Eucaristia assim, apenas num memorial, numa coisa que é para você recordar, tá certo? E, em suma, faz o diabo e impõe aquilo à sociedade, inicialmente através de uma série de mudanças no rito da missa. Eles vão mudando de pouquinho, eles fazem. Olha, por aí que Gramsci teve um antecessor que se chamou Thomas Cranmer, que foi o líder da reforma na Inglaterra. Cranmer vai introduzindo pequenas mudanças no rito da missa, de maneira que as pessoas vão se adaptando àquilo sem perceber o que está acontecendo. E só quando a maioria já tinha aceito aquilo, daí ele investe em cima das comunidades resistentes e aí fazem uma desgraça, matam 40 mil. Mas você vê que a reforma protestante matou em um ano mais do que a Inquisição havia matado ao longo de 4 séculos. E até hoje tem muito protestante que bota a Inquisição como o símbolo do horror. Então é claro que logo depois os católicos deram o troco, né, na França, né? O negócio da noite de São Bartolomeu. Essa linha de transformação não tem nada a ver com o gnosticismo. Mas acontece que esses movimentos revolucionários, que foram de natureza messiânica, né, que surgem justamente a partir do enfraquecimento da igreja. E o enfraquecimento da igreja é devido a um fator muito simples, né? O rei da França subornou o Papa para que instalasse o papado na França. Havia tido uma série de papas franceses, então chama o Papa instala o papado em Avignon, e enquanto isso Roma vira uma bagunça, ele virou o rei da perdição. Quando o Papa volta, não tem mais conserto. Então, vamos dizer,
o estado de corrupção na igreja nessa época era tal que, por isso quer dizer, quando veio o Concílio de Trento e consegue restaurar a ordem dentro da igreja, aquilo era realmente um milagre, porque era impossível. Você vê quando alguns pregadores jesuítas são enviados, por exemplo, ao Brasil, né, e eles mandam relatórios para o seu superior da ordem dizendo: olha, isso aqui está cheio de demônios. Quem são os demônios? Os padres. São demônios, eles só corrompem as pessoas, tá entendendo? Por exemplo, eles dizem que o sujeito é rico, o cara rico tem 40 escravos, ele diz: não, você tem o direito de comer as escravos, porque as escravas são suas. Essas ideias que os padres passavam, porque ele também estava comendo as suas próprias escravas, né? E assim por diante, né? Então, que tinha chegado ao nível de podridão inimaginável, tá certo? Então, daí que sai o desespero desses líderes messiânicos, né? Eles não confiavam mais que a igreja podia se recuperar, então eles decidem fazer o serviço no lugar do Cristo, né? Não há aí uma inspiração gnóstica, não há um desespero efetivo, há um escândalo, tá certo? Só que com as suas iniciativas eles aumentam o escândalo. Lutero, no fim da vida, ele confessa isso, ele diz: olha, a nossa igreja está mais corrupta do que a católica. A gente queria botar ordem no negócio, mas piorou. É claro que piora.